A escravidão negra no Brasil foi um dos períodos mais longos e marcantes da nossa história. Começou no século XVI, com a colonização portuguesa, e só terminou oficialmente em 1988, com a Lei Áurea. Foram mais de 300 anos de trabalho forçado, violência e resistência, que até hoje deixam marcas na sociedade brasileira. Tudo começou quando os portugueses perceberam que precisavam de muita mão de obra para trabalhar nos engenhos de açúcar. Eles tentaram escravizar os povos indígenas, mas muitos resistiram, fugiram ou morreram por doenças europeias. Então a solução encontrada foi trazer africanos escravizados. Milhões foram capturados na África, vendidos a traficantes e trazidos para o Brasil em navios chamados tumbeiros, apelidados assim porque muitos morriam no caminho. A viagem era desumana. Homens, mulheres e crianças eram amontoados, acorrentados, quase sem ar, água ou comida. Doenças, fomes e maus tratos eram constantes. Quem sobrevivia era vendido em mercados públicos e perdia tudo: nome, liberdade, religião e família. No Brasil, os escravizados trabalhavam principalmente nos engenhos de açúcar do Nordeste, depois nas minas de ouro de Minas Gerais, nas fazendas de café e até nas cidades, como cozinheiros, carregadores ou vendedores de rua. O dia começava antes do amanhecer e terminava à noite, com pouco descanso e comida. Qualquer erro poderia resultar em castigos violentos, como chicotadas, tronco, pelourinho e até máscaras de ferro. As mulheres escravizadas ainda enfrentavam outro sofrimento: abusos sexuais e exploração dentro das casas grandes. Crianças também eram obrigadas a trabalhar cedo. Famílias eram separadas sem aviso, pais, mães e filhos sendo vendidos para os lugares diferentes. Mas mesmo com tanta dor, os africanos não aceitaram sua condição em silêncio. A resistência aconteceu de várias formas. Muitos fugiam e formavam comunidades chamadas quilombos, sendo mais famoso o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Outros resistiam mantendo a cultura africana viva, criaram a capoeira, preservaram religiões como a candomblé e usavam músicas e histórias como forma de esperança e união. Também aconteceram revoltas importantes, como a Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835. A escravidão começou a ser questionada no século XIX. Países como a Inglaterra pressionavam pelo fim do tráfico. A economia estava mudando e muitas pessoas passaram a lutar pela liberdade. O fim veio aos poucos. Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico de escravos. A lei do ventre livre declarou livres os filhos de escravas. A lei dos sexagenários libertou os escravos com mais de 60 anos. Por fim, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Mas a liberdade não veio com direitos. Os ex-escravizados foram libertados sem terras, salário, casa ou educação. Muitos permaneceram nas fazendas por necessidades, outros foram morar nas periferias das cidades. Isso explica por que, até hoje, o Brasil enfrenta desigualdade social, racismo e exclusão. Falar sobre a escravidão é necessário, não para reviver o passado com culpa, mas para entender de onde viemos e por que nossa sociedade é como é. Também é uma forma de reconhecer a força, a cultura e a resistência do povo negro que ajudou a construir o Brasil. O trabalho Historiarte tem como objetivo relatar fatos históricos que foram abordados no nosso semestre escolar e, ao mesmo tempo, fazer uma expressão artística, divulgando assim o assunto abordado em um vídeo. Dentre as opções que tínhamos para escolher o tema, o nosso grupo escolheu o tema escravidão negra no Brasil, porque acreditamos que é fundamental entender essa parte da nossa história para compreender como que é o Brasil de hoje em dia. A escravidão marcou profundamente a cultura, economia e relações sociais do país, e suas consequências ainda estão presentes nos dias atuais. Além disso, o tema nos permite refletir sobre a importância dos direitos humanos e a luta contra o racismo. Pensando nisso, fizemos uma paródia da música Apesar de Você, de Chico Buarque, abordando como os escravos viviam naquela época e as dores que eles passaram até a abolição da escravidão. E com vocês, nosso Historiarte. Você vai cantar mesmo sabendo o que fazem por aqui? Se eu não cantar, quem vai cantar por eles? Hoje o sol nasce em cima do canavial. O suor corre, o dia, o chicote é normal. O Senhor diz que é ordem, que é lei.
canto na noite se espalha devagar, é voz de esperança querendo acordar. Toda corrente é feita de ferro, há grito no vento, há sonho sincero. Apesar do engenho, da mão e da chibata, o tempo da liberdade não se retrata. Apesar da dor, da cor e da letra, um novo Brasil vai nascer e eu sei. Ei. A paródia que criamos nasceu da ideia de transformar a história da escravidão em resistência. Inspirada em Apesar de Você, de Chico Buarque, ela usa o mesmo tom de enfrentamento, mas voltado para outro tipo de opressor, o senhor do engenho, o sistema escravista e tudo o que ele representava. Desde o primeiro verso, na casa grande o vinho, o banquete e o riso, na senzala o silêncio e o corpo indeciso, mostramos o contraste brutal entre o luxo e a miséria, entre quem mandava e quem obedecia. O corpo indeciso simbolizava o escravizado que já não tem controle sobre o próprio destino. A música também critica o papel da religião na manutenção do poder. O padre abençoa, o senhor agradece e o povo ajoelha enquanto obedece. Essa cena mostra a fé sendo usada como ferramenta de submissão, reforçando o domínio do senhor e a obediência forçada do povo. Mas, a partir daí, o tom muda. O apesar passa a ser um símbolo de resistência. Em versos como Apesar do engenho, do rei e do ouro, tem gente sonhando num mundo novo, mostramos que mesmo em meio à dor, havia sonho, esperança e fé. Quando o eu lírico diz, a cana ainda cresce e eu também serei rei, ele deixa claro que a liberdade começa dentro da consciência. A cana, que antes representava o trabalho forçado, agora simboliza força e renascimento. E afirmar, eu serei rei, é um gesto de afirmação. É o escravizado dizendo que tem valor, história e poder. Mesmo que o sistema tente negar isso, essa virada de sentido foi uma das intenções centrais da letra, transformar a dor em consciência e obediência em voz. No trecho, nem toda corrente é feita de ferro, a paródia fala das correntes que continuam até hoje. O ferro das senzalas podem ter sido quebrado, mas o racismo e a desigualdade ainda mantêm o povo negro preso em outras formas de exclusão. Mesmo assim, há canto, há grito e há sonho. É o espírito da resistência que sobrevive ao tempo. A música mostra que a liberdade verdadeira é uma luta contínua, não um ponto final na história. Durante a realização do trabalho, tivemos algumas dificuldades práticas, principalmente nas gravações. Como cada integrante morava em uma região diferente, foi complicado conciliar horários e combinar encontros presenciais. Tivemos que organizar as filmagens aos poucos, de forma separada, e isso exigiu paciência e comunicação constante. Também enfrentamos desafios na gravação da música, ajustar o ritmo, a voz e a melodia para que tudo ficasse alinhado com a letra. Levou tempo e várias tentativas. Apesar disso, conseguimos superar esses obstáculos e o resultado final ficou satisfatório, transmitindo a mensagem que queríamos passar. O final, apesar da dor, da cor e da lei, um novo Brasil vai nascer e eu serei rei, encerra com uma afirmação de identidade e dignidade. É o escravizado que volta a ser dono do próprio nome, que se reconhece como parte da construção do país. A letra aponta para o presente, lembrando que a abolição não acabou com o racismo, mas despertou uma nova consciência. A mensagem da paródia é clara. Apesar da violência e da exclusão, o povo negro sobreviveu, resistiu e continuou lutando. O apesar virou um grito coletivo de quem não esquece o passado e ainda acredita num Brasil onde todos possam, enfim, ser reis.